Olá, povo santo, olá, povo adquirido com preço de sangue, o sangue do Cordeiro Imaculado. Desejo que todos estejam na paz de Cristo e que assim permaneçam. Vários dias sem fazer nossa meditação por algumas impossibilidades de viagens, não minha, mas do meu filho, que é quem edita esse trabalho. Mas tenho a convicção de que eu faço isso por vontade do Senhor. É Ele que manda fazer. E é por isso que, embora faltando alguns dias, mas sempre retorno ao trabalho, porque é Ele que manda. Então vamos lá. Eu quero hoje tratar de um assunto sério e que eu tenho pensado todos os dias, aliás, várias vezes ao dia sobre isso, durante algum tempo já. E eu quero compartilhar com você, então, esse assunto hoje. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E nós vamos ler do verso 27 até o verso 32. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu quero pensar nesse assunto extremamente importante com você. E eu quero falar do pecado relacionado a isso aqui. Alguma coisa que muitos cometeram nesses tempos. E eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém e nem julgando o tamanho de pecado. Não. Mas tem um tipo de pecado que coloca a vida num certo risco, do qual eu quero falar aqui agora. Já disse para você muitas vezes sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um símbolo, talvez o símbolo que mais mostra a intimidade da igreja com o Senhor. Eu não estou dizendo que sempre é assim, mas deveria ser, porque eu já disse para você que um judeu só convidava para a sua ceia, o seu jantar, que é a refeição da noite, pessoas de sua intimidade. Judeus não convidavam pessoas estranhas para a sua mesa de jantar. Então a ceia, ela é muito significativa. Então esse ato que algumas igrejas fazem mensalmente, outras com menos frequência, mas praticam, é um tipo de celebração, é um tipo de sacrifício, é uma das atividades da Igreja do Senhor e ela tem a ver com intimidade.
Quando eu me reúno com a igreja e participo desse momento, eu estou dizendo que sou parte integrante do corpo de Cristo. E que estou ali para comer junto com os meus irmãos, junto com o corpo de Cristo, aquele pão que representa o corpo de Cristo. E participar também daquele vinho, tomar suco de uva que representa, que me faz lembrar o sangue de Cristo derramado para mim, por mim, pela igreja. Então, estou ali trazendo à memória aquele ato de sacrifício em meu favor. E eu estou anunciando que eu faço parte integral, que eu faço parte diretamente do corpo de Cristo. Então é um momento de muito significado. E por causa disso, isso também tem que ser feito com cuidado, como Paulo dá a orientação, para não colocar a própria vida em risco. E eu quero de novo falar sobre o nosso momento político. Há pouco tempo nós fomos às urnas e nós elegemos, ou nós votamos, naquele que para nós estava de acordo com as Sagradas Escrituras. Alguns escolheram aquele que lhe agradava mais. Não pensou talvez nas Escrituras, outros pensaram mais nas Escrituras. E outros escolheram, seja um candidato, seja outro, escolheram aquele que era mais próximo das suas próprias ideias, aquele com quem se identificava mais. Então houve uma escolha, eu quero esse, eu quero esse. E muitos votaram num candidato e muitos votaram em outro candidato. Muitos votaram no candidato que não foi escolhido, e aí não vou nem entrar no mérito das questões que aconteceram para garantir a eleição de um candidato. Vamos dizer que o povo votou e que é só isso que aconteceu. Então, alguns votaram naquele que perdeu. Outros votaram naquele que aparentemente ganhou. Um aparentemente perdeu, outro aparentemente ganhou. Não sabemos como isso se deu, mas não importa isso mais, isso nos fere, isso nos deixa na dúvida, isso nos entristece, gostaríamos de saber a real verdade. Mas seja como for, nós estamos convivendo com o resultado X. E para quem escolheu o candidato que está aí, escolheu tudo que ele manifestava, todos os seus desejos. E a sua agenda, ela é identificada, ela é conivente, ela é coerente com a agenda mundial. Que nesses tempos tem o propósito de quê? Tornar legal o aborto, tornar legal as várias constituições de família, do jeito que as pessoas querem, que o desejo das pessoas seja cumprido. Essa é a intenção.
que as pessoas tenham liberdade para fazer o que elas querem. É uma questão chamada de esquerda, por quê? Porque o que é esquerda? É o contrário da direita. Então, a direita tem esses valores tais, tais. A esquerda, então, é o contrário da direita. Ou seja, a esquerda quer tudo diferente. E então a esquerda trabalha para fazer diferente. Se a direita quer que o aborto seja proibido, a esquerda vem, não. A pessoa tem que ter direito. E as justificativas, eu já falei para vocês, elas sempre são muito boas. É questão de saúde, é direito do ser humano. Então, pelos direitos humanos, aliás, essa coisa de direito humano, direitos humanos, isso me encuca. Mas eu vou falar disso no outro tempo. Então, com muitos argumentos, se convence as pessoas de que, aliás, um grande número de pessoas, de que o aborto é melhor do que a proibição do aborto. Porque a pessoa tem que ter direito de decidir o que faz do seu corpo. É isso que é pregar. Isso não foi escondido. O candidato manifestava esse desejo já por muitos anos. Mas muitos cristãos, Igreja Católica, Igreja Evangélica, muitos e muitos, ainda assim quiseram. Também houve sempre uma manifestação da fé, da busca do candidato que hoje é presidente. Nós víamos muitos vídeos com visitas desta pessoa, deste líder, às religiões afro. Isso nunca foi escondido. E os cristãos, muitos deles, viram e disseram: é isso que eu quero. E manifestou isso no voto. Aí talvez alguém diga: não, eu não disse isso. Mas quando vai lá e vota, quando escolhe esse candidato, está escolhendo tudo que a pessoa é, toda a sua agenda. Esta pessoa também nunca escondeu as várias intenções de que as famílias, as novas modalidades de família fossem implantadas. Também isso não era escondido. Mas muitos cristãos disseram: eu quero isso. Muitos, muitos. Igrejas oravam para que o hoje presidente fosse presidente. Então estava claro a agenda. E para essas pessoas que hoje estão no poder, que inclui aí grande parte do parlamento, é muita gente. Que inclui os ministros da Justiça, que inclui polícia, que inclui grande parte do Exército,
da aeronáutica, que inclui grande parte da igreja, que inclui, que cercou, que ganha tudo agora. Ninguém mais tem vez. Então, essa agenda que era clara, ela se torna cada vez mais clara e ela está em andamento. Mas ainda assim, o cristão diz: eu quero isso. Aquilo lá não está bom para mim. Agronegócio crescendo, o Brasil sendo elogiado, o Brasil servindo ao mundo. Não, não quero isso não. Culto lá no palácio, não, lá não é lugar de culto, quero isso não. Quero outra coisa. Então houve uma escolha. Eu quero chamar a sua atenção agora a você que tem um familiar que fez essa escolha. Eu quero falar que há um grande perigo, há um grande risco para nós. Há um grande risco para quem fez essa escolha. É muito difícil, não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Temos que tomar cuidado. Talvez um familiar seu fez essa escolha. E uma escolha dessa significa trair o mestre. Trair o mestre. A Bíblia diz isso, não, mas também isso não é bem assim, não, né? Não é bem assim, não. Eu não estou dizendo que essas pessoas pecaram mais do que quem. Não se trata disso. Todos somos pecadores. Mas eu estou dizendo que há alguns tipos de pecado que trazem riscos diferentes. E é sobre esse risco dessa escolha que eu quero colocar. É sobre esse risco porque essa foi uma oportunidade de traição, de rejeição da palavra, de rejeição da agenda do Senhor, ou de escolha dessa agenda. E cada um que fez a sua escolha, seja ela qual for, fez na boa intenção. Mas não atentou para este fato da traição. E trair é extremamente perigoso. E muitas dessas pessoas vão agora participar no mês de fevereiro para aquelas igrejas que mensalmente fazem a sua ceia, a ceia do Senhor. Muitas pessoas que fizeram a escolha de uma agenda de esquerda vão participar da ceia e isso coloca a vida em risco. Nós vamos ter muitas doenças vindas daí. Muitos suicídios podem acontecer, suicídios por enforcamento. Isso não é brincadeira. Muitas doenças podem advir daí. Cuidado com a ceia. Cuidado. Cuidado para não participar da mesa dos escarnecedores, fazer pacto com eles, dizer: eu te elejo, eu te dou autoridade, você tem o meu nome, você tem a minha bênção, você está autorizado aí, você está autorizado a legalizar o aborto, você está autorizado a esse tipo de adoração, você está autorizado por mim, eu te dou a minha bênção, eu te dou a minha permissão, eu te autorizo, vai lá, você me representa, vai, eu te quero, eu te apoio, eu estou contigo. Traição.
Cuidado com a traição. As eleições trazem uma grande oportunidade de nós mostrarmos quem somos, de que lado que estamos, o que vai no nosso íntimo. A oportunidade de escolher, ela nos mostra quem somos. Quando Pilatos deu a oportunidade à multidão de escolher, e era a multidão de judeus, era a multidão do povo do eterno, escolhe aí, povo, Barrabás ou Cristo. E aí diz o texto de Mateus que os líderes instigavam a multidão a dizer: Barrabás, para ser solto. E quanto ao vosso mestre, crucifica, crucifica, crucifica. E esses eram os sábios, eram os líderes que instigavam o povo. Talvez o povo sozinho fizesse isso. Mas o povo obedecia às suas autoridades, o povo era influenciado pelas autoridades. Eles confiavam que o que a autoridade faz é correto, está coerente com Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar é pensar, pensar nos atos, pensar nos sentimentos que vão dentro de mim. Examinar é uma autoanálise. Não é uma coisa que eu tenho que fazer na hora que eu vou pegar o pão, não. Isso eu faço antes. Eu começo a fazer hoje. Para que eu não esteja no dia unido com o corpo de Cristo. Mas sem discernimento do corpo do Senhor. E Paulo disse, ó, que por causa dessa falta de discernimento, por causa de comer o pão e beber o cálice indignamente, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram. Cuidado. Oriente seus familiares. Oriente, porque pode ser que ninguém pense nisso. Pode ser que as pessoas estejam tão satisfeitas com a liderança que tem, que trabalharam para eleger, que não pensem em outras coisas. Cuidado. Isso é um tipo de traição ao mestre. Não trai o mestre, porque isso coloca a vida em risco. Eu já te falei sobre Judas. Quando Judas ele vai lá, ele se reúne com os principais sacerdotes e eles perguntam para ele, ele combina com eles uma forma dele entregar o mestre. Eles deram dinheiro para ele, eles deram suborno por causa do dinheiro. Judas falou: eu faço. Deixa comigo. Eu faço. Eu entrego. Vamos combinar como? Ó, no dia tal, na noite tal, véspera, às vésperas da Páscoa, ó, na noite tal, ele vai estar em tal lugar.
Me dê os homens que vão comigo lá. Eu levo lá os soldados. Eu levo. Pode deixar que eu entrego. Combinado? Quanto que vocês vão me pagar? A gente paga na hora tal. Se que você entregar. Combinado. Judas sai dali e vai lá para junto do grupo. Vai se reunir com a igreja e com o dono da igreja. Vai se reunir com o seu mestre e com os seus companheiros, com os demais discípulos, com os seus irmãos. Ele se reúne ali para saber qual a agenda do Senhor, em que horário ele estaria, onde. E ali ele age como se fosse do grupo. Ele continua agindo como se nada tivesse acontecido. E Judas então pega o pão. E quando Judas morde o pão, Satanás entrou nele. Porque ele estava comendo o pão, que já representava o corpo do Senhor, de forma indigna. Ali não era o lugar dele. Ele tinha feito pacto com Satanás. Ele estava conluiado com Satanás e com os sacerdotes para entregar o seu mestre. E aí Satanás ficou irado com Judas, porque ele combina com eles, ele faz um pacto com ele participa daquela trama contra o mestre. Ele se oferece para ser aquele que guia os outros que vão prender, os soldados que vão prender. E aí ele vai para lá participar de ceia como se nada tivesse acontecido, mostrando que tem comunhão. E Satanás não aguentou aquilo, não suportou aquilo e perturbou ele e oprimiu ele. E que ele passou a ficar tão atormentado, tão atormentado, tão atormentado. E Satanás ficou no ouvido dele falando: se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, você não merece viver, vai, se mata, se mata, se mata, para isso acabar, vai, vai. E Judas, então, morreu enforcado, matou-se. Queridos, isso é muito sério. Aí eu vou ficar aqui dizendo: não, tá tudo bem. Não, a gente tem que falar dessas coisas. Nós temos que amar nosso povo, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter o cuidado de não cairmos numa situação dessa. E não, ninguém de nós é melhor que ninguém, não se trata disso. Mas se trata do fato de que a traição, ela traz esse tipo de risco. Cada pecado tem os seus próprios riscos. E esse é o risco da traição. É morte, é opressão, a pessoa pode ficar louca, a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode ficar fraca, a pessoa pode se matar. Porque traiu o mestre? Não, não, é porque se traiu o diabo. Cuidado, não brinque com as coisas do eterno. Aliás, eu estou falando para você, mas eu estou pensando nos seus amigos, nos seus parentes. É a respeito deles que a gente tem que orar. E aí Paulo fala assim, ó, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se cada um julgasse, pensasse no que eu fiz, olha só, olha o que está aí, daqui a pouco
o aborto será aprovado. Vai ser, gente, porque Daniel 8 fala que o líder, que o político, que o governo ia prosperar em tudo que tentasse fazer. E vai prosperar. Veio para isso e vai fazer. E aí eu quero que pessoas entendam que quando levantar aquela mão para pegar o pão, saiba que a mão está suja de sangue. O sangue de cada bebê que será sacrificado daqui a pouco a Moloque. Cada bebê no ventre que vai ser morto. Quem votou nessa agenda é culpado disso. É culpado desse sangue. Ah, mas o aborto sempre aconteceu. Sim. Mas aí era problema de quem provocava o aborto. A partir do momento em que isso é autorizado num país e não se oficializou ainda, mas você pode ter certeza que já acontece. Por quê? Porque não haverá punição. É como se já fosse legalizado. Isso é só questão de papel. Porque ninguém vai proibir isso. Lembra que a justiça está a favor disso. Não tem erro mais. Não tem erro. Os valores dessas pessoas que estão hoje no poder, eles são outros. Não existe nessa agenda roubar. Os conceitos são outros. Pegar alguma coisa, pegar dinheiro do governo, não é roubo dentro dessa agenda. Usar o dinheiro do governo mal usado, o dinheiro do povo, não existe roubo, só é roubo quando o outro, quando o adversário fizer erro. Não há erro, nós temos que entender isso. As pessoas não consideram o erro, não existe erro dentro dessa agenda. Erro é ser contrário a isso. Eles só veem erro nisso quando alguém é contrário. Vê que o outro é errado e ir contra aborto, ir contra esse tipo de família, ir contra esse tipo de adoração, ir contra as pessoas que querem andar nua, querem ficar nua lá na faculdade. Quem está errado é quem não concorda. Pensa nisso, os valores são outros. Para as pessoas que fazem isso, não tem conceito de errado. Ah, estou errado. Não, não existe isso. Não tem arrependimento, não tem culpa. Se não tem culpa, não há limite. Tudo é permitido. Aliás, o que é o contrário é que é certo. O que é o contrário é que é bom. Nessa agenda, nessa proposta, o feio é bonito, é belo. O belo é feio. O roubo é certo, porque não tem essa concepção de roubo. Não existe roubo. Existe roubo para o governo que saiu. Mas para quem está aí, nada é roubo. Nenhum desvio é roubo. Os valores são outros, meus irmãos. E nós vamos ter que suportar isso até que isso passe. Essa aliança só será quebrada, desfeita com a morte. Por isso a guerra é necessária. O desfecho disso tudo será com guerra. E aí eu falo novamente, tomara que isso não dure 6 anos e meio. É tempo demais. E a gente vê assim, parece que isso não vai durar tanto tempo assim, porque isso não suporta um desgaste. Haverá brigas entre si, contendas entre si.
as próprias pessoas vão se destruírem. Mas não sei, essa questão do tempo aí, não sei. Se for 6 anos, é muito tempo para suportar. Mas, seja pelo qual tempo for, nós vamos ter que suportar até que a morte venha e quebre essas alianças feitas com o dragão. Querido e amado Pai, guarda a tua igreja. Se algum de nossos irmãos, Pai, que nos ouve, fez uma escolha errada, cometeu alguma traição a Ti, nós pedimos a Ti para convencer esta pessoa, para falar com ela, para que ela não esteja na condenação que este mundo vai ter, mas que ela se arrependa de imediato. Em nome de Jesus. E é isso, irmã. Se for o caso de você ter feito essa escolha, dá uma olhada em como as coisas estão e tem um arrependimento profundo. Chore amargamente diante do Senhor. Se arrependa profundamente, peça perdão para Ele. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. O Eterno te abençoe e te guarde. E esta bênção é para todo aquele que confia no Senhor. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo áudio, em nome de Yeshua, o nosso querido, amado Salvador. Amém.